Charles do Bronx está fora da luta contra o Islam Makhachev desse aguardado combate e o Charles do Bronx, em suas redes sociais, explicou o que aconteceu, se pronunciou e reagiu. Estou fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora. No meu último treino no Brasil, antes de viajar, acabei sofrendo uma cabeçada que abriu um corte muito fundo. Acho que tomei 8, 9 pontos, não sei direito. É um corte muito fundo para poder lutar, para poder me recuperar nesse pouco tempo que eu tenho e para fazer uma grande luta. A equipe, junto com o UFC, resolveu sair da luta para eu poder ficar 100% para uma próxima. Todo mundo sabe da importância dessa luta. Não é só uma luta, é uma disputa de título. Então, havia grandes cores envolvidas. A gente não podia entrar por entrar. Sei que muitas pessoas vão falar e julgar, mas era uma luta muito importante para mim. Eu não podia entrar com 80%. Tenho que estar com 120% nela. A verdade é que o corte do Charles do Bronx no treino, no último treino que ele fez para essa luta, foi de fato muito profundo e severo. Ali não era um cortezinho de nada, não era uma lesãozinha, pelo contrário, tinha sim que ser muito bem tratada e aí, obviamente, com pontos, você está impedido de viajar, principalmente indo para Abu Dhabi, tão perto da luta. É até melhor o Charles do Bronx não lutar com o Islam Makhachev, porque se ele vai não estando 100% e perde para o Islam Makhachev novamente, aí a situação dele ia ficar ainda pior. Então é melhor nem lutar nesse caso. Para ir lutar dessa forma contra o Islam Makhachev, lá uma luta tão importante, não tinha como. Realmente era impossível o Charles do Bronx fazer essa luta contra o Islam Makhachev. O que era possível, e aí é algo que não sou eu, e sim várias pessoas, sendo fãs, lutadores, comentaristas, falam, o Charles do Bronx poderia ter feito um treino menos intenso, já próximo da luta contra o Islam Makhachev. Porque todo mundo sabe que a equipe Shootbox é conhecida por não aliviar nos treinos. E aí, obviamente, com esse ritmo forte de atividade, a tendência é que lutadores se machuquem. E não foi só o Charles do Bronx que, nesses últimos meses, se machucou com esse regime árduo da Shootbox. O Charles do Bronx foi mais um do time que pagou o preço. E aí essa luta não aconteceu com o Makhachev. Ainda não se sabe o que vai ser do futuro do Charles do Bronx, mas ao menos ele vai ter um maior tempo de preparação para, no futuro, enfrentar o Islam Makhachev novamente. Mas ninguém duvida que o Charles do Bronx, assim como os fãs de MMA, ficou triste com essa luta caindo. Porque se a galera já lamenta, imagina o Charles do Bronx, que poderia não só vingar a sua derrota para o Islam Makhachev, como calar Abu Dhabi, os fãs do russo, e retomar o cinturão do peso leve do UFC. Ele voltar a ter o status de campeão do UFC. É, obviamente, muito frustrante. O Charles do Bronx, inclusive, nas suas redes sociais, estava muito chateado, abalado e com uma proteção que realmente você vê que a lesão que ele sofreu não foi leve. Foi realmente algo muito ruim e, assim, não ia ter como. Óbvio que o Charles do Bronx deve estar sendo criticado por um ou outro, mas o próprio Dana White, que ficou irritado não com a lesão, mas com a forma com que o Charles do Bronx e a equipe dele lidaram com essa situação, o próprio Dana White, ele não contesta. Ele, obviamente, sabe que foi uma lesão muito ruim, que era impossível do Charles do Bronx ser mantido. Se fosse algo mais tranquilo, eu tenho certeza que o Charles do Bronx ia ignorar e seria realmente ali visto em Abu Dhabi lutando contra o Islam Makhachev. Mas foi algo tão ruim que não tinha como esconder e não era para lutar mesmo.